De volta. Gente, eu tô ausente porque minha mãe foi operada que quebrou o fêmur, teve alta e a gente estava mentalmente. A mamãe foi operada, né? É por isso que eu estava fora do ar e ela teve alta. Porém, a gente estava, eu e minhas irmãs, mentalmente cansadas. Eu e minha irmã não, né? Eu e Nena, porque só quem está ficando no hospital, eu e Nena e algumas cuidadoras quem está colocando para poder suportar a batalha. Porque dormir no hospital não é bom, nada no hospital é bom. Sinto muito, mas essa é a verdade. Então, assim, a gente tá correndo, cansada demais e como eu já tenho um problema, né? Então fica mais difícil ainda suportar ficar sentada naquela cadeira mesmo, reflete. E ver a mamãe gemer e tudo, e os médicos não descobrem nada, absolutamente nada. E agora ela voltou com. Foi dada alta, tudo, e ela está reclamando de muita dor no quadril. Eu tô com a mão assim, meia solta. Muita dor no quadril e também desajuste intestinal. Então ela voltou para o hospital, voltou a estar interna. Eu passei entre os 4 dias indo e voltando, mesmo com as cuidadoras, porque era muito problema. Aí hoje a Nena foi substituir uma. Durante o dia, agora à noite tem outra moça lá, uma senhora, minha irmã Madalena foi, a Nena, cuidadora, foi à noite, vai passar o dia de manhã e amanhã a gente consegue outra pessoa para ver se eu me recupero, né? E para depois ir ser eu de novamente. Bom, por isso que eu estava ausente. Hoje eu vou ler para vocês a introdução do Apocalipse, que a gente vai começar, e não vai ser uma coisa fácil de eu fazer. Um minutinho só que eu apertei aqui, não era para apertar, pronto. Não vai ser fácil porque eu tenho que ler e colocar as coisas para poder, da maneira que eu estou lendo de acordo com o que eu entendi. Não é o que o pai e a mãe só me ensinou, porque eu posso estar errado em algumas coisas, né? Mas o que eu entendi do que ele me ensinou, tá certo? Então vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa estar com cada um de nós que vamos assistir e ler juntos o Apocalipse, que é um livro tão comentado, Pai, e tão mal interpretado. Nós sabemos que todas as profecias na segunda vinda que Jesus fez seria acontecido se o Senhor do segundo advento não tivesse vitória. Se ele tem vitória, mesmo que seja individual, familiar ou em nível nacional, cosmo, mas não geral e 100%, porque vai dar responsabilidade de cada um de nós, mas ele tendo vitória, muitas das profecias serão como Paulo disse em Coríntios 13, havendo profecias, serão aniquiladas. Porque quando o Messias chega, quando Jesus chegou, todo o Velho Testamento perdeu validade. Como ele diz em Mateus 11:11, toda a lei profeta profetizou até João Batista, né? Depois dele veio a Boa Nova. Quando chega a segunda vinda, ele traz o livro de 7 selos, abre, ensina sobre o caminho da vida, de volta para o Pai, o que é a queda, tudo que Jesus não pôde ensinar, porque foi assassinado, né, pelos invejosos, pelos líderes da época. Mas ele deixou um caminho para que a gente compreendesse como seria a segunda vinda. E nós queremos ler junto para podermos aprendermos mais e compreendermos como vai ser, então, os últimos dias sobre a terra. Então, Pai Celestial, que nós possamos ler junto e que o Senhor nos permita e nos dê sabedoria espiritual para ler e compreender e poder explicar, de acordo com base naquilo que eu fui capaz de entender. Não é que é verdade absoluta, mas o que eu fui capaz de entender sobre os ensinamentos através dos verdadeiros pais, do Pai, Mãe, Mãe. Te peço, te agradeço, que abençoe cada um que vai assistir agora depois, que o Senhor mantenha, Pai, vossas mãos poderosas sobre as nações providenciais, que o Senhor conceda que os irmãos assumam a responsabilidade de um lado do outro, que a Coreia do Norte e do Sul se unam, formando Coreias irmãs, parceiras, para se tornar a pátria celestial que vós sempre desejou. Acabamos, Pai, com ideologias que são contra vós. Te peço que o Senhor fortifique e proteja os líderes dos Estados Unidos, que estão em linha de frente, que são irmãos como o irmão mais velho para todas as outras nações, irmão aquele que protege, que guia e que cria caminhos de volta para vós. Uma nação que foi
fundada por grandes religiosos que fugiram das perseguições, Pai, e fundaram aquela nação, criando primeiro a vossa casa, uma igreja, depois a escola, porque é muito importante a educação das pessoas, e depois, por último, individual, as casas das famílias. Que nós possamos aprender com esses exemplos, que o Senhor continue abençoando os Estados Unidos da América, para que eles possam verdadeiramente assumir esse papel de irmão mais velho e proteger as nações irmãs. Te peço também pela nação brasileira, que tem profecias vossas para o bem, para a prosperidade, porque o Senhor não faz profecia sobre o mal. O Senhor avisa sobre os caminhos do mal, mas o Senhor não profetiza mal, porque o Senhor é só bem absolutamente. Vós, Pai Celestiais, tanto o Espírito Santo de Deus, nossa Mãe, como o Pai Celestial, nosso Pai, e que os dois juntos trabalham pela salvação do mundo inteiro e também das dimensões existentes. Então, por favor, nos dê sabedoria para administrar a vossa palavra, segundo a inteligência espiritual vinda até nós. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá. Gente, eu já lhe disse, eu vou introdução, mas depois eu vou ler o capítulo 1, é pequenininho, aí depois eu vou estudar novamente. Eu li 120 vezes a Bíblia em condição, já perdi a conta lendo normal, mas não é que eu entenda ela 100%, é que eu estou aprendendo ela cada dia, de acordo com os ensinamentos que eu tenho como verdadeiro, que o Pai Mui e a Mãe Mui nos ensinou, principalmente o que eles nos ensinou sobre Jesus, que é maravilhoso, tá? Vamos lá. Introdução do Apocalipse, ao Apocalipse, desculpa, na vez de ser do, é ao Apocalipse. 66º livro da Bíblia e 27º do Novo Testamento. Neste livro acompanhamos a revelação de Jesus Cristo. Olha bem, a revelação foi de Jesus Cristo, dada ao apóstolo João pelo Senhor, para que ele mostrasse o acontecer que ocorreria na terra após a retirada da sua igreja. Quando a gente chegar em Apocalipse mesmo, vocês vão compreender que não foi Jesus que deu a revelação. Jesus enviou um anjo dele com a revelação. Diz, através das revelações dadas por Deus a Jesus, enviada pelo anjo, tá? Daqui a pouco a gente chega no Apocalipse 1. Presta atenção. Para o apóstolo João, pelo Senhor, para que ele mostrasse os acontecimentos que ocorrerá na terra após ser retirada a sua igreja do mundo. Aí, Deus vai tirar a igreja do mundo? Como assim vai subir? Não, ele vai tirar do mundo satânico. Quando Deus formar a igreja celeste, centralizada no Messias, da segunda vinda, no terceiro Adão e na primeira Eva, então o Apocalipse começa. Então, por isso que assim que abrir a casa dos pais celestiais, o Apocalipse começa. Agora é só pitada do Apocalipse que nós estamos vivendo, bem no meio, né? Mas ainda não é ele em si, o julgamento em si. Vamos ver uma coisa só para que toda vez eu sei, mas eu esqueço. É engraçado como a gente consegue esquecer as coisas, né? Um minutinho só, por favor. Então, é isso que... Opa, eu fui pro lugar errado. Apocalipse, gente, é a mesma coisa que revelação, tá? Ok? Vamos lá. Estou lendo a introdução. Ao longo dos 22 capítulos, vemos inicialmente as mensagens direcionadas às 7 igrejas da Ásia, representando não só a Ásia, mas o mundo, né? Mas naquela época eles conheciam só aquele lado. Então, Efésios, Esmirna, Pregando, Tatiara, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O apóstolo aconselha a todo manter-se firme na fé, permanecendo longe das tentações de Satanás. Isso é muito importante, certo? Muito importante o que ele vai desejar e pedir para as pessoas ficar longe das tentações de Satanás, se manter no que o que é fé, praticar aquilo que você está aprendendo com os pais celestiais, através das palavras do Messias. Ele também convida a todos a arrepender-se dos seus pecados, crendo em Cristo para que possamos desfrutar da salvação. Que possamos, não é desfrutar, é receber a salvação, nos transformar, ressuscitarmos perante Deus, fazendo as coisas certas. Eis que estou à porta e bato, Jesus diz em Apocalipse 3, de 20 a 22.
Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, entrarei em sua casa. Isso daqui é uma coisa muito difícil até hoje. Você querer pessoas que verdadeiramente queiram que Cristo esteja em sua casa. As pessoas têm mil opções, né? E com ele, cearei e ele comigo. E ele continua, ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Espírito diz à igreja. Aqui ele diz, ó, o Espírito, que as pessoas chamam de anjo, é um Espírito enviado por Deus, por Jesus, para que ensine as igrejas. Espírito, tá? Isso está em Apocalipse 3, de 20 a 22. João tem algumas visões sobre o trono do Senhor, do Cordeiro de Deus e a abertura do livro da vida, e que aconteceria na segunda vinda. Que acontece e que continha 7 selos, feito pelo Cordeiro. Olhe bem, vai ser feito pelo Cordeiro, tá? Aqueles que possuem o selo em suas testas, teria o amor e a proteção de Deus, né? Testa, é destra, em sua mão direita, né? No decorrer do livro, o apóstolo João utiliza diferentes símbolos, parábolas e símbolos, para tratar diversos acontecimentos, como guerras. A besta se estabelece na terra, e a gente já viu, que eu li, que vai ter várias bestas, né? Porque besta fera, quer dizer, aquela fera que rejeita Deus, que rejeita Cristo, está cheio delas na terra. Lógico que tem sempre os líderes da besta, né? E adorada pelo povo, e ele receberá a sua marca. A batalha de Armagedon. Minutinho de novo. Eu olho já quem está aí, viu? Que eu estou lendo fora da tela. Um minuto, ainda não achei aqui o que eu estou procurando. Assim. Armagedon significa o lugar entre a batalha final, entre o bem e o mal. Certo? Isso na Bíblia. Eles dão até um sentido de Armagedon como se fosse em determinado lugar. Mas eu aceito melhor, eu entendo melhor, Armagedon é a batalha entre o bem e o mal. Porque isso vai ocorrer no mundo inteiro, não só em Israel. A queda de Satanás e sua prisão no abismo por 1000 anos. Satanás, se ele não se rende a Deus, ele vai ser preso por 1000 anos. E o reino de Deus e a natureza da cidade eterna do Senhor. Gente, olha bem. É lógico que essa cidade eterna será no mundo espiritual, mas o reino de Deus começa na terra. Ele tem que ser formado na terra, tá certo? Então, a gente tem que lembrar disso. Jesus disse, tudo que ligares, eu vou botar aqui Mateus 7, Mateus 18, que Jesus disse que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Para a gente lembrar que tudo tem que começar aqui na terra, ok? Certo? Deixa eu desfazer aqui um pouquinho. Pronto. Só vou marcar aqui que eu marquei errado. Vou continuar lendo. Tem alguém me chamando aqui. Enquanto a manhã tá lá, eu tenho que ficar olhando como coisa. Deixa pra lá. Certo? Aí aqui essa natureza aqui que diz, a gente tem que ver que foi que Deus quer que seja o quê? O reino de Deus e a natureza da cidade eterna do Senhor. Qual é a natureza? A característica, a maneira de que ela vai ser, né? Ao escrever Apocalipse, João nos alerta sobre a vinda do Senhor, certo? E mostra que a profecia se relaciona as profecias relacionadas a Cristo são cumpridas, ok? O apóstolo revela no último chamado do Senhor para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso já está acontecendo. Podemos assim desfrutar
de uma vida eterna com Deus. Essa vida eterna não é na terra, por favor. Paulo deixa bem claro, deixa eu procurar aqui, por isso que eu digo que quando eu estiver lendo a Apocalipse, não vai ser uma coisa fácil, porque eu vou e volto, vou e volto. Por exemplo, aqui diz, né, que, obrigado às duas pessoas que estão aí, diz assim, ó, e assim desfrutaremos da vida eterna com Deus, certo? Deixa eu botar um pontinho aqui, e eu vou pegar aqui para ler um versículo que eu vou acrescentar aqui. Deixa eu ver... Vamos ver como é que é. Coríntios. Sim, vamos ver. É Coríntios 15:50. 1 Coríntios 50. Meu Deus. Vamos aqui, ó. E assim, irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nem todos dormimos, mas todos seremos transformados. O que é ser transformado? Isso é 1 Coríntios. Eu tô assim. Ai, meu Deus. 1 Coríntios 15, de 50 a 51. Vou botar aqui a observação, tá? Um minutinho só, deixa eu abrir. O que é ser transformado, que Paulo diz aqui? É que nós temos que ser transformados espiritualmente, internamente, para depois herdarmos o reino dos céus eternos no mundo espiritual. O mundo espiritual não foi feito para Satanás, o mundo espiritual foi feito para as pessoas que estarão desfrutando da vida eterna espiritualmente no corpo físico, e quando partir, o seu espírito vai para o reino dos céus, ou para o paraíso, dependendo de que você fazer, ou para o inferno, né? Entendeu? Então, irmãos, eu lhe declaro, isso é uma declaração, ok? Ele diz, eu lhe declaro, desculpa, que nem carne nem sangue pode herdar o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus na terra começa no carne e no sangue. Vamos lá. E esse que, olha, agora Jesus diz, é que veio cedo, esse cedo demorou 2000 anos. E meu galardão está comigo, ou seja, quando segundo advento acontecer, estará com ele o galardão, as bênçãos do céu estará com ele. Para dar a cada um segundo as suas obras. Não importa que você é religioso ou que você não seja, se você estiver praticando os ensinamentos de Deus, dos verdadeiros pais, é lógico que você vai ganhar o galardão do céu, mas vai ser segundo a obra de cada um. Todo mundo conhece a verdade. Mesmo aquele que não conhece a segunda vinda, conhece a verdade. Se pratica coisa errada, então não vai receber o galardão. Ok? E a salvação não depende de Deus, depende de nós. Cumprimos, que Jesus falou 200.000 vezes sobre isso. Certo? Vamos lá. Um minutinho só. É muito ruim procurar aqui, porque às vezes eu me perco. Uhum. Vou botar também aqui pra gente não esquecer o que significa galardão, tá vendo? Ok? É um tipo de uma recompensa. Ó, a recompensa por serviço relevante que foram prestados, uma espécie de prêmio destinada pela realização do seu trabalho. O que nós estamos fazendo, nós vamos subir de nível, uma promoção para Deus, vamos dizer assim, né? Para que nós possamos nos tornar filhos de Deus e herdar o reino dos céus, ok? Tô botando aqui, tá bom? Aí ele continua, um minutinho só que agora ele abriu no outro lugar. Vamos lá. Aí ele continua aqui dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro, essa mensagem é de Deus,
que Jesus enviou pelo um espírito, pelo um anjo, que aqui em cima diz um espírito, né? Outros diz anjo, e um anjo é um espírito. E o derradeiro, bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos. Olhe bem, gente, bem-aventurado aqueles que guardam. Guardar é praticar o ensinamento de Deus para que tenha direito à árvore da vida. O que é a árvore da vida? É ter vida dentro de si. Jesus disse, eu sou a videira. Não é uma árvore física, é uma árvore que simboliza a sua vida espiritual. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois meus ramos. Se nós estivermos praticando seus mandamentos, guardando é praticar. Guardar é o quê? Eu vou guardar a lei, eu vou cumprir a lei, certo? Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta, cidade santa pela porta. Apocalipse 22, de 12 a 14. Eu espero que vocês tenham gostado da introdução, porque agora nós iremos para o primeiro capítulo de Apocalipse. Isso foi só a introdução, ok? Eu vou fechar a introdução e vou abrir. Sim, vou abrir o Apocalipse aqui. É pequenininho. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, olha bem, a revelação veio de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. Quem deu a revelação para Jesus? O próprio Deus. Então, por isso que ele está falando na posição de Deus, que o próprio Deus deu a ele para mostrar aos seus servos coisas que breve deve acontecer. Pelo seu anjo as enviou. Olha, e pelo seu anjo as enviou. Ou seja, a revelação veio pelo um anjo, pelo um espírito, ok? E as notificou a João, seu servo. Isso é o que ele está dizendo. Bom, tá bom, vamos lá. Não foi Deus diretamente, não foi Jesus diretamente. Deus deu a revelação para Jesus Cristo, disse o que iria acontecer. Jesus envia um anjo ou um espírito, segundo outros versículos, para avisar João e avisar as igrejas, né? Simbolizando a igreja pelo todo mundo. São 7 igrejas lá na Ásia, mas simbolizando o mundo. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. É uma profecia. Vamos lá de novo. Por favor, tenham paciência. Para ficar melhor, né? É uma predição que pode, uma inspiração divina do que vai acontecer, certo? É uma ação de profetizar o futuro. Então, é algo que vai acontecer. A profecia simboliza algo para o futuro que vai acontecer, certo? E guarde essas coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Durou, como eu disse, quase 2000 anos. João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco. Amém. Da parte daquele que era, que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, porque a mensagem vem de Deus. Jesus ordenou o anjo que trouxesse. Jesus recebeu de Deus, segundo o capítulo, versículo 1. Aquele que nos amou em seu sangue levou os nossos pecados. Aqui ele fala de Jesus. E nos fez reis, sacerdote para Deus, seu Pai. Para Deus, seu Pai. Ele, que é Jesus, ele está falando aqui, né, de Jesus. Ele e a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens. Presta atenção na palavra. Eu vou ler alguns versículos. Eu venho com as nuvens. Eu não venho nas nuvens. As Bíblias mudaram muito isso para eu não compreender. Mas não é que Jesus vem nas nuvens vaporosas. Não é que Jesus vem naquela nuvem que você não sustenta em cima porque é gasosa. Porque são feitas para virar água, né? Um minutinho. Nem eu escuto já que eu estou lendo, tá? Viu? Então, todos os olhos verão. Como é possível hoje em dia alguém ver, todo mundo vê ao mesmo tempo? Através da mídia, através da internet, através dos satélites, etc. Eu venho com as nuvens. E eu vou ler esse versículo, vou dar uma parada e vou ler uns versículos aqui embaixo falando de nuvem. Vamos começar aqui. Nossa, aqui eu não botei, ó. Não é aqui, por favor, desculpa.
Esse eu não botei, eu não vou ler, depois eu boto. Ainda que mandará altas nuvens abriu as portas do céu. Mandou as altas nuvens abrir a porta do céu. Olha já com esse versículo. Daniel é o Velho Testamento, então eu vou botar aqui de lado Mateus 11, Mateus 18, que eu já botei lá em cima, vou botar aqui também. 18 diz o que, gente? Jesus diz que... Desculpa, era 11 mesmo. Mateus 11, Pai Celeste. 11. Toda a lei profeta profetizou até João. Então a profecia de Daniel não serviria para Jesus, como não segue para a segunda vinda. E mais Daniel diz, em Daniel 7,13, na minha visão noturna, ele estava sonhando, vi alguém semelhante a um filho de um homem, ele não diz Jesus, mas um filho de Deus, um ser perfeito, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, lembrando que, segundo as palavras de Jesus, essa profecia só servia até Jesus, ok? Mas Jesus fala que a segunda vinda viria com as nuvens, aí a gente vai ver como que é. Aí, aqui também, eles foram autorizados com as nuvens dos povos, nações, esse eu não sei o que é, vou tirar, porque eu perdi. Conceitos. Um minutinho só. Aqui diz assim, ó. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, ou seja, por cima das nuvens, no nível mais alto do céu, com poder e grande glória. Então Jesus não vem na nuvem física. Por que a gente sabe isso? Por causa do versículo de Hebreu 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunha. Gente, o que é nuvem de testemunha? São pessoas preparadas para receber o testemunho de Deus, pessoas que receberão o Messias, povo escolhido, como Israel foi. Vai ter uma nova, como disse, a Nova Jerusalém, que vem, é construída pelo céu, certo? Então, testemunho, nuvens, ele fala, tão grande nuvem de testemunhas. Paulo fala que aquelas pessoas são como nuvem, porque estavam purificadas. As nuvens são ozônio. Então são pessoas puras, pessoas purificadas, preparadas para receber o povo, o Messias da segunda vinda, como foi preparado Israel para poder, o povo judeu, para receber o Messias da primeira vinda. Então nuvem significa povo preparado. Por isso que ele vem sobre esse povo, porque o povo está preparado para receber ele, mas ele vem para se tornar perfeito, filho de Deus, como Jesus se tornou, e Satanás foi testá-lo, e ele disse, não tentará o Senhor teu Deus, porque ele estava com Deus, ok? Tá certo? Eu espero que tenha dado para entender o significado de nuvem. E Jesus disse, eu sou a videira, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Isso está em Marcos 14:62, sobre, acima do povo, certo? Ok? Então, vamos lá para voltar para as nuvens. Espero que vocês estejam entendendo. Se não fizer pergunta, é para mim. Até mesmo os que transpassaram, que morreram fisicamente, e todas as tribos da terra se levantarão sobre eles, sim. Digam amém. Por quê? Quando Jesus estava na terra, a gente, lendo a Bíblia, vê que ele diz que Moisés e Elias vieram falar com ele. Minuto. Ô, Rico, eu estou lendo a live, depois eu falo contigo, tá? Viu? Então, a gente vê que Moisés e Elias vieram no monte da transfiguração, que os outros discípulos até queriam fazer cabana tal para ele, mas ele estava ali espiritualmente. Então, os profetas do Velho Testamento vieram auxiliar Jesus na providência. Então, quando acontece a segunda vinda, é o que Apocalipse diz aqui. Até os que já passaram para o mundo espiritual, transpassaram, né, saíram do corpo físico, e as tribos que estão lá,
da terra se levantarão sobre ele, ou seja, se levantarão junto com o Messias para ajudá-lo. Eu sou o Alfa e o Ômega, que é Deus, é a mensagem de Deus para o homem. O princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era, o que há de vir, Todo-Poderoso. Como Deus é assim, Jesus é assim, a segunda vinda será assim. Igual, porque será um com Deus, ok? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência em Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, quer dizer, ele não teve essa revelação no corpo físico, ele foi arrebatado espiritualmente, no dia do Senhor, e ouvi destras em mim uma grande voz como trombeta. Entenda que trombeta que significa a voz que está anunciando. Tom. Aquele João está dizendo que ele ouviu a voz como fosse trombeta, de tão forte, tão agudo que era, entendeu? Vi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ninguém tem uma voz sonora, mas tocando trombeta, mas uma voz com som estridente como uma trombeta muito forte. Então, trombeta, quando diz, as trombetas trocarão, Deus vai anunciar, dá chance para o homem entender, para poder então se arrepender e se juntar à segunda vinda. Que dizia, eu sou o Ômega, o Alfa e o Ômega, o primeiro e derradeiro, e que vi escreveu, e que vi escreve-os em um livro. Ele mandou ele escrever tudo que ele estava vendo. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia, Efésio, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 cartiçais de ouro. E ele vai dizer, os cartiçais são a igreja, simbolizando a igreja. E no meio desses 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cinzida pelo peito, como um cinto de ouro. Ele viu quem? Ele estava falando que viu um como filho do homem. Quem era o filho do homem? Hein? É o Messias, certo? E sua cabeça era cabelos brancos, como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Lógico que não era um dragão, ele estava dizendo que estava muito brilhoso que ele não conseguiria ver. E seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado como na fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Então, quando fala de água, também é sobre julgamento, a palavra, tá? Ele tinha na sua destra, mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios. Olhe bem, Jesus não cospe espada. O que é espada? São palavras que ele estava, 2 fios cortando entre o bem e o mal. E seu rosto era como o sol, que ele brilhava tanto que ele não podia olhar, né? Uma perfeição, a gente nunca teve contato com alguém perfeito fora do corpo físico. Quando Jesus estava no corpo físico, você podia olhar naturalmente. No ser espiritual, ele é resplandecente em luz. Quanto à sua força resplandecente. E eu, quando o vi cair sobre seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que eu vi, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. O que é a morte aqui? Não é a morte física, é a morte espiritual. E lá vou eu para o próximo passo. Mateus 8:21 diz assim, outros discípulos dizem, Senhor, permite que primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus respondeu, deixa-lhe e segue-me. E deixa os mortos sepultar seus mortos. Ou seja, o que é isso? Ele mostra aqui 2 tipos de morte. O tipo de morte. A morte física do pai do discípulo, que estava fisicamente... estava morto fisicamente. E o que estavam fisicamente vivo, levando o corpo morto, desculpa. Desde que os mortos enterrem sua morte. O pai dos discípulos estava morto fisicamente.
E o que estavam vivos fisicamente estavam levando o corpo do pai, estava morto espiritualmente, certo? Os que estavam levando, deixa eu simplificar aqui, ficou meio difícil. Então, o pai do discípulo estava morto e as pessoas que estavam levando ele estavam levando o corpo do pai do discípulo. Estava vivo do discípulo, engoli a letra aqui. Estava vivo. É porque, quando termina, é triste, o computador meu está com problema. Estava vivo fisicamente, porém morto espiritualmente por não estar com Jesus, tá certo? Isso está em Mateus 8:21, é só ler. Eu vou publicar, tá bom? Espera um pouquinho que ainda tem aqui. E aí Lucas 9:59 diz assim: e disse a outro, segue, mas ele respondeu, deixa-me primeiro enterrar meu pai. É a mesma coisa. E Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tanto em Marcos e Mateus fala o mesmo versículo, tá bom? Então aqui mostra que há dois tipos de morte. A morte física, que quando a gente morre fisicamente, e a morte espiritual. E eu quero botar uma coisa aqui que eu esqueci. Deixa eu ver. Ai, ai, Apocalipse 3, né? É importante que recebeste da cadeia. Apocalipse 3:1. Eu vou botar aqui também porque essa reforça o que eu estou lhe dizendo. É aqui, ó. Cadê? Aqui. Apocalipse 3:1 diz assim: tem fama de que estás, conheço as tuas obras. Tem fama que estás vivo, mas estás morto. Por que Jesus disse que conhecia as obras e que aquela pessoa parecia vivo, mas estaria morto? Porque as pessoas estavam praticando coisas erradas, fora dos princípios de Deus. Então eu estou viva fisicamente. Mas se eu começar a fazer coisa errada para Deus, eu estarei morta, porque eu me liguei ao inimigo de Deus. Então eu não estou conectada com Deus. Então há dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. Muita gente está viva aí, andando sobre a terra, mas perante Deus eles estão mortos, ok? Dá para entender? Eu espero que sim. Deixa eu pegar o versículo inteiro que eu não peguei. E o anjo da igreja está em Sardes, escreve isto que diz às sete igrejas de Deus. As sete conheço tuas obras. Isso é toda continuidade, mas eu vou botar só um pedaço, tá? Aqui. Conheço as tuas obras. Que tem nome que vives, mas estás morto. Por quê? Porque eles estão praticando coisas contra as obras, não estão cumprindo os mandamentos, não estão fazendo a vontade de Deus, então para Deus eles estão mortos. Isso é muito importante a gente entender e mudar nosso método de vida enquanto temos ainda tempo para isso, certo? Vamos lá. Por isso que ele diz que ele tem a chave da vida e do inferno. O inferno causa morte. O inferno não é só um lugar, são os demônios também, é chamado infernos, tá? A morte é aqui que Jesus fala, é a morte espiritual. Escreve essas coisas que tem visto, as que depois dessa onde acontecer. Lembrando que ele diz que antes de acontecer o Apocalipse, ele tirava a igreja dele do mundo. Ou seja, não é que ele vai levar para outro planeta. Ele vai fazer... Nós vivemos um mundo paralelo. Nós que somos religiosos, nós não podemos praticar as mesmas coisas que as outras pessoas praticam. Então, estamos num mundo, dentro do mundo. O mundo religioso é um e o mundo de Satanás é completamente outro. É só ver como está a bagaceira por aí pelo mundo. E os mistérios das sete estrelas que vi na testa, ele vai dizer, o que são estrelas? Eita, falta colocar isso aqui também.
Lembra das estrelas? Olha o que ele diz. Que viste na minha testa são as 7 castiçais e os 7 castiçais de ouro. As estrelas são anjos das 7 igrejas. Estrelas são o quê? Ele fala que são anjo é uma posição. É uma posição, mas estrela é o quê? Qual o sonho que mostra? É o sonho de José, né? Lembra? Lembra de José quando ele sonhou? Eita. Ai, ai, Deus. Ó, diz assim, depois tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando o pai e os irmãos viram seu pai, o repreendeu e disse, que sonho foi este que você teve? Acaso sua mãe e seus irmãos... Ele não diz, esse daqui está errado. Deixa eu achar um que diga a verdade. As Bíblias estão mudando a Bíblia, que é horrível. É triste, eu só compro Bíblia agora usada. Mas eles vão parar, que Deus é mais. Deixa eu ver. Gênesis. Gente, um momentinho só. Aí ele diz assim, ó, porventura eu, o sol, tua mãe, né, a lua, e teus irmãos inclinaremos para ti? Ok? Então, mostra que estrelas são filhos, na posição de filhos. Gênesis 37. Vou botar aqui também, tá bom? A estrela. Eu botei nuvem, vida, né? Que há 2 vidas, e agora é estrelas. Estrelas. Vamos lá. Gênesis. Não, viu, gente? 37. Um minutinho só. Então, olha bem, eu vou marcar só aqui, ó. Ele teve o sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E a resposta do pai foi... e contando ao seu pai, repreendeu e disse... Que sonho é esse que tivesse? Porventura vem eu e teus irmãos nos inclinaram para vós, ou seja, o sol, lua e estrelas significa família, estrela significa filhos ou irmão, tá bom? Então as estrelas da igreja são como filhos de Deus, certo? Eu espero que tenha sido bom, porque eu terminei a leitura, e se tiver dúvida é só perguntar, fica à vontade, pode discordar também. Isso é o que eu aprendi, não quer dizer que é absoluto, mas desse jeito que eu encontrei na Bíblia, pelos ensinamentos do Pai Mu e da Mãe Mu, e mostrando dentro da Bíblia que Deus deixou pista para tudo e revelação para quando a segunda vinda viesse, nós pudéssemos entender cada coisa para que Satanás não ensinasse errado. Como diz que na nuvem o povo está fazendo holograma de Jesus, né? Então a gente tem que entender cada coisa, que o seu simbolismo. Tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te agradecemos por todas as palavras que o Senhor enviou através do Pai Mu e a Mãe Mu sobre teus filhos, pais verdadeiros. E que nós possamos praticar a vossa verdade e sermos fortes para vencer nosso dia a dia. Todas as tentações, todas as falhas de nosso ainda caráter e personalidade, nosso sentimento. Que o Senhor nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, para que possamos nos assemelhar com filhos vossos. Te agradeço por essa oportunidade de ler segundo o que eu aprendi,
as tuas palavras que estamos vivendo atualmente nos últimos dias, quando a vossa casa será aberta plenamente na terra e o julgamento das pessoas começarão não por ti, Pai, que o Senhor só dá a sentença, só já criou a lei, como disse Jesus em João 12:47, que ele disse que o Messias não vem para julgar. Ele diz: eu não julgo, eu não vim o mundo para julgar, mas sim para salvar. Mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Isso, as palavras de Jesus, como a palavra da segunda vinda, vão julgar. Por quê? Porque está tudo escrito como deve ser feito. Se não fizer, nosso julgamento será automático. Nós saberemos para em que direção estamos indo, para cada destruição ou para vossa casa viver junto convosco, aqui na terra e também nos céus, como disse Jesus em Mateus 18. Te peço que abençoe as pessoas, dê cada um de nós entendimento espiritual, para que possamos compreender vossas palavras, o significado dela. Te peço que abençoe todos que estão agora assistindo e depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigado e espero que amanhã eu consiga ler. Não sei se eu estarei aqui ou em Maceió, mas eu espero que sim. E eu tenho que estudar, né? Eu vou tentar amanhã pegar uma parte para já estudar o segundo capítulo, para colocar como eu estou colocando, mostrando o que está dentro da Bíblia. Desejo um bom final de semana a todos, na presença dos Pais Celestiais, com a prática das palavras do Messias, dos verdadeiros pais. Obrigada, boa noite.